Amém. Amém. Boa noite aos irmãos. Então, abramos nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 22, por favor. Hoje a mensagem é majoritariamente para os jovens da igreja. Ou seja, o pastor Francisco está fora dessa. Aqui. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Vamos começar entendendo uma questão que é: devemos, por exemplo, agora estar abordando assuntos como o qual eu vou tratar hoje com a igreja, para as crianças, para Noé, para Sara, para Samuel, para Lô, para a Riazinha? Será? Será que esse assunto é devido? Segundo Reis, capítulo 22, versículo 1, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, ou seja, até os 39 anos. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías e Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. Então, quantos anos Josias tinha quando ele começou a reinar? Noé? 8. 8 anos, muito bem. Josias começa a reinar aos 8 anos de idade. Ele reinou sobre um povo, ele reinou sobre uma nação, Israel. E não estava em momentos fáceis, estava a ponto de sair e de ir para a cativeiro. Israel tinha feito tudo de errado. Deus já tinha decretado que Israel iria em cativeiro para a Babilônia. E o rei Josias, aos 8 anos, começa a liderar esta nação. Ele é rei sobre Israel. 8 anos de idade. E olha o que diz no versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho da vida do seu pai, não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. O segundo exemplo que eu trouxe é em Lucas, capítulo 2, versículo 41 até o 47. Lucas, capítulo 2, versículo 41 até o 47. Esse vocês vão dizer assim, as crianças vão dizer assim, não vai dizer assim para mim assim: esse não é justo, esse daí não conta, mas eu vou ler do mesmo jeito. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Achou, não é? Não? Eu achei. Achou? Então, Lucas capítulo 2, versículo 41. Esse vocês vão falar para mim assim: mas esse não é justo. Você vai falar assim: mas isso aí não dá. Ó, vou ler. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Então, Jesus tinha quantos anos nessa época? 12 anos. Caso Lourenço, Jesus Cristo estava com 12 anos quando isso aconteceu. Olha o que aconteceu. Pensando, porém, eles que viria de caminho pelo caminho, de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. Jesus não estava ali nem com Maria, nem com José, nem com os parentes, nem com os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam. Onde? No templo. Fazendo o quê? Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos que o ouviam admiravam sua inteligência e resposta. Jesus Cristo estava com 12 anos de idade quando ele fez isso. Josias reinou Israel aos 8 anos de idade. Ele começa a reinar Israel. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, é possível que eu tenha montado essa pregação para as crianças? É possível. Jesus Cristo aos 12 anos já estava lá no meio dos doutores. Josias aos 8 anos já estava reinando sobre uma nação. Então as crianças dessa igreja já têm idade suficiente para estar ouvindo palavras duras, para poder estar entendendo o que elas têm que fazer com as vidas delas. Em Juízes capítulo 2, versículo 18, a partir do versículo 18, por favor. Então, a gente já entendeu que... Capítulo 2.
desde cedo, a Bíblia manda que desde cedo corrija, castiga os seus filhos para que não se desviem. Educa a criança no caminho que deve andar e até envelhecer não se apartará dele. Desde cedo. Em Juízes capítulo 2, versículo 18, a gente vai começar a entender que existiram pessoas que fizeram mais escolhas para si mesmas. Então nós estamos aqui nessa igreja, Samuel, Carlos Lourenço, Noé, Sara e Lia, nós estamos nessa igreja construindo uma igreja da qual a gente se orgulha e a gente tem, infelizmente, a possibilidade de dizer que não encontramos igrejas como estas em Niterói, Não encontramos muitas igrejas como esta no Rio de Janeiro. Nós procuramos, nós fomos atrás, nós não queríamos abrir necessariamente a nossa própria igreja. O pastor Francisco não queria necessariamente ser pastor. A necessidade se apresentou e ele foi e se apresentou para servir. E a necessidade se apresentou e nós estamos aqui hoje em igreja. E nós estamos construindo esta igreja, claro que a partir do que Deus fez e faz conosco e por nós, pelo poder de Deus, mas nós estamos aqui construindo algo que é para Deus, que é fiel. Por isso usamos inclusive a Almeida Corrigida e Fiel como base bíblica para nós, porque é a Bíblia preservada por Deus para os brasileiros. Em português é a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel. Então, como estamos aqui construindo, logicamente que através do poder da misericórdia de Deus, uma igreja para a próxima geração, para as pessoas que querem, para as pessoas que vão vir para a igreja, para esta igreja, para poder aprenderem exatamente, exclusivamente o que Deus quer ensinar. Não a vontade do nosso coração, não a vontade do coração do pastor Francisco, o que Deus quer para nós. Esta é a vontade dessa igreja. Avaliamos, questionamos, confrontamos, somos confrontados sobre a doutrina, sobre o que está escrito, sobre a Bíblia. O tempo todo o pastor Francisco recebe mensagens dizendo: poxa, mas você pregou sobre isso, mas você falou sobre aquilo, e isso, e ele está lá combatendo, mostrando texto após texto, e ele traz aqui para a gente, e ensina para a gente. E tenham cuidado, a gente tem o cuidado de estar estudando a nossa Bíblia, estar lendo a nossa Bíblia, não é somente por nós. Graças a Deus que a gente faz isso por nós mesmos, porque é muito bom estar lendo a Bíblia, é muito bom estar conhecendo Deus, é muito bom estar andando no caminho que Deus disse que é o certo. Amém. Não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda. Graças a Deus, ora a Deus que a gente persista dessa forma até o final das nossas vidas. Mas desejo mais do que isso, desejo que as gerações futuras, vocês crianças hoje, estejam tomando boas decisões para si mesmos, e para as pessoas ao seu redor, e para as suas próprias famílias, e, obviamente, para agradar ao coração de Deus, e olhem para a Bíblia e mantenham-se firmes. Agora a pergunta é: então nós estamos numa igreja de Deus, nós estamos com um pastor e com pessoas que estão procurando e preocupadas em seguir exatamente o que a Bíblia ensina, a estudar o que a Bíblia diz, o que Deus disse, e através do poder do Espírito Santo entender o que é o desejo do Espírito de Deus e ensinar para vocês, numa base tão forte que é, espiritualmente falando, a partir de Deus, forte, porque estamos sobre a rocha, fundados sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo também falou: se estiver fundado sobre a rocha, a casa não cai. Então, beleza, entendemos isso. E é verdade, Jesus Cristo falou, está certíssimo. Obviamente, Jesus Cristo é Deus, se ele falou, está certo. Agora, é possível que as gerações futuras estremeçam essa base, estremeçam essa estrutura, estremeçam essa casa. Então estamos lá em Juízes capítulo 2, versículo 18. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam as suas obras, nem o seu obstinado caminho. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais e não deram ouvidos à minha voz, tampouco lhes apossarei mais diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel
se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram, para nele andar. Assim o Senhor não deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Continuando ainda um pouco mais, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 5. 1 Samuel, capítulo 8. Então, já entendemos ali que, a partir da morte do juiz, o povo voltava às práticas passadas. E Deus provava a este povo se eles permaneceriam na palavra de Deus ou não. Então, em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 diz: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel. Então, imagina só, o pastor Francisco morre, e aí ele fala assim: Samuel, continua cuidando da igreja para a gente, continue cuidando da igreja para Deus, continua ganhando almas, continua fazendo o seu trabalho. E aí foi o que Samuel fez aqui, ó, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel. Beleza? Não necessariamente estou falando que Samuel seria o pastor da igreja, nem nada do tipo, mas o pastor Francisco dedicou ao seu filho a incumbência de cuidar da igreja, cuidar das suas ovelhas. Eu não sou pastor, eu não sou nem diácono, muito mal evangelista. Quando eu vou fazer evangelismo em algum momento, né, na semana, mas estou aqui lendo a Bíblia e me esforçando para falar aos irmãos o que Deus coloca no meu coração, com a possibilidade dada pelo pastor Francisco, que obviamente depois a gente conversa sobre se falei alguma coisa errada, se não falei alguma coisa errada, o que poderia ter falado, o que não poderia ter falado, instruído e encaminhado com a graça do pastor Francisco, através do poder do Espírito Santo, obviamente. Enfim, estamos aqui para servir e para cuidar dos irmãos e para cuidar das ovelhas de Cristo, que todos nós que estamos aqui, vocês ainda crianças, Samuel já tomou a decisão dele, já escolheu por Cristo, Júlia já tomou a decisão dela, já escolheu por Cristo, Carla já tomou a decisão dela, já escolheu por Cristo, pastor Francisco também. Nós estamos aqui cuidando uns dos outros como um corpo, estamos olhando as fraquezas e cobrindo as fraquezas um do outro como um corpo. Esse é o trabalho que Deus espera que nós façamos. Então, sendo pastor ou não, o pastor Francisco incumbiu a Samuel aqui do cuidado da igreja, cuidado das ovelhas de Cristo. Que a ovelha não são do pastor Francisco, são de Cristo. Então, cuidou lá do filho dele. Bom, e aí voltando ao versículo 2: e o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno, que inverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue como o tem todas as nações. Então, o povo de Israel, que deveria estar sendo cuidado por um juiz, né, que nessa época, época de juízes ainda, Samuel foi o último juiz, aceito lá, entendido por Deus, depois vieram os filhos dele, aos quais ele constituiu como juiz, mas que não funcionaram. O povo chega a desejar as coisas do mundo. Então vamos dizer assim: pastor Francisco passou, já está no céu com Jesus Cristo, está aguardando o retorno da igreja, graças a Deus por isso, e aí ele, conforme eu falei, institui Samuel aqui para os cuidados. Samuel, você é meu filho amado, te cuidei com pão, com vinho, o suco de uva, no nosso caso, te dei toda a palavra de Deus, te dei carne dura para você poder estar aprendendo de Deus. Agora, Samuel, fica lá à frente da igreja, não necessariamente à frente, mas à frente dos cuidados que nós devemos ter para a igreja. Vigia, se for outro pastor levantado, olha para esse pastor, confronta ele com 2 ou 3 testemunhos, conforme a Bíblia diz, se ele falar doutrinariamente alguma coisa de errado, né? Enfim, admoesta um ao outro, cuida da igreja, um cuidando do outro, enfim. E aí, em vez de fazer isso, Samuel está aqui aceitando suborno, botando os ricos para dentro, os pobres expulsando, assim, não, você não tem dinheiro, vai para lá, enfim. E a igreja começa a se enfraquecer. A igreja começa a desejar as coisas que são de fora. A gente aqui, a gente tem uma igreja pequena. Nós temos uma igreja pequena. Nós desejamos que a igreja esteja cheia. Nós desejamos que tenham muitos obreiros para a obra de Jesus Cristo. Agora, seria muito errado a gente esperar que a igreja tivesse 1.000 membros, porque se Jesus Cristo próprio falou que, se Jesus Cristo próprio falou, eu falei que
se a gente desejasse que a igreja estivesse aqui com 1000 membros, por exemplo, né? Não é necessariamente errado desejar isso, mas é um erro, de qualquer maneira. Porque não é errado desejar, mas seria um erro se estivesse. Porque se Jesus Cristo mesmo falou que para a gente orar a Deus, porque é grande a ceifa e poucos obreiros, e a gente entendesse que aqui estaria cheio de obreiros, 1000 obreiros, eu vou te falar que as igrejas estão por aí fora, com 1000 obreiros, quase nenhum faz nada. Aliás, fazer por Deus mesmo nenhum faz, né? Enfim, porque uma igreja cheia desse jeito, ela não tem como o pastor estar instruindo as suas ovelhas apropriadamente, ela não tem como estar cuidando das suas ovelhas apropriadamente. Enfim, afora que o desejo, conforme estou mostrando, que se Jesus Cristo falou que são poucos os obreiros, não pode ter uma igreja com mais de 1000 membros, porque não são poucas pessoas isso. Não faz sentido. Biblicamente falando, não faz sentido. Mas enfim, a questão é o desejo do coração do homem aparece e se manifesta. E eu passo a desejar que a igreja esteja cheia. E eu começo a fazer coisas para que a igreja esteja cheia. Enfim. E com isso eu começo a corromper as coisas de Deus. Começo a corromper a palavra de Deus, começo a corromper as coisas que Deus espera de nós. E aí aqui ele diz: então todos os santos de Israel perverteram o direito, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel e pediram rei sobre nós para que ele nos julgue como tem todas as nações. Começa a desejar as coisas do mundo, as coisas de fora, não as coisas de Deus. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 28 ao 30, diz: ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei o céu e a terra, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Enfim, então, mais uma vez falando sobre a corrupção, sobre desviar-se dos caminhos que foram ordenados por Deus. Mais um exemplo disso, em Tiago, capítulo 4, versículo 1, corrobora um pouco do que eu estou falando sobre por que esse tipo de corrupção acontece, por que se dá. Então, a gente está aqui, eu falei que as crianças daqui já devem ouvir isso, que a igreja está, e nós estamos exercendo esse trabalho para Deus, através do poder de Deus, para confrontar as igrejas, que não é confrontar as igrejas que estão aí fora, né? Enfim, para podermos estar trazendo a palavra de Deus como ela é. Isso acaba sendo confrontoso por si mesmo com as igrejas que estão aí fora, porque elas estão pregando coisas que não são a palavra de Deus. Nós não temos o desejo de necessariamente confrontar a ninguém, e não dessa igreja. As pessoas dessa igreja a gente confronta, mas lá fora não. A gente quer sim levar a palavra de Deus às pessoas que estão buscando a salvação e verdadeiramente que querem conhecer a palavra de Deus. A gente está nas ruas, a gente faz o evangelismo, a gente leva a palavra de Deus, mas a gente não vai à igreja de ninguém, a gente não está aqui atacando nenhuma igreja necessariamente, a gente está aqui admoestando e mostrando para os irmãos desta igreja o que a palavra de Deus diz e quem são os lobos vestidos de ovelhas que estão por aí por fora. Nossa preocupação são com os irmãos dessa igreja. Com as pessoas que estão de fora, a nossa preocupação é ganhar as almas delas para Cristo. Ponto. Nós não estamos aqui preocupados em confrontar a ninguém necessariamente diretamente. Enfim, em Tiago capítulo 4, versículo 1 ao 5 diz: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, Deus está dizendo aqui, através do livro de Tiago, através do livro de Tiago, nesse caso, que nós pecamos, nós falhamos, nós nos afastamos, nós nos corrompemos por conta da nossa própria vontade no nosso coração, em relação ao mundo. Conforme o pastor Francisco estava pregando hoje sobre Romanos 7, falando sobre a guerra da carne e do espírito, a carne cobiça as coisas do mundo.
A carne pecadora cobiça as coisas do mundo, deseja, quer as coisas do mundo. Se a gente andar em espírito, se a gente fortalecer o espírito, entretanto, a gente pode combatê-lo. Mas até então, se a gente fortalecer a carne vai ganhar e vai se corromper. E vai desejar as coisas do mundo. E Deus vai fazer com isso que será inimigo de Deus. Filho, porém inimigo. Porque nós deveríamos ser amigos de Jesus Cristo. Como que nós somos amigos de Jesus Cristo? Andando com Ele, aprendendo com Ele. Como nos tornamos inimigos? Quando começamos a falar as coisas ou a ser corrompidos pelo mundo. Adultos e adultas, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Enfim, estaríamos aí em inimizade. Mais um aviso para os jovens e crianças dessa igreja. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aí vem porque eu estava falando que o nosso papel não é confrontar as igrejas necessariamente, mas sim trazer a luz para esta igreja e para as pessoas que têm verdadeiro interesse em saber o que Deus diz de verdade e quem são os lobos em pele de cordeiro. A Bíblia disse que isso iria acontecer. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15, disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Enfim, como então nos manter firmes na palavra de Deus? Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, 10 e 10, diz o seguinte aos jovens dessa igreja: Lolo, preste atenção. Como você vai se manter firme na palavra de Deus? Então olha só, nós já entendemos que desde jovem vocês já podem ter posicionamentos frente à palavra de Deus. Já é visto se vocês andam reto ou não andam reto com Deus. Se desvia para a esquerda ou para a direita. Já está sendo visto. Você, por exemplo, Carlos Lourenço, tem várias ordens de papai que você pode ou não seguir. Por exemplo, pai fala: não quero que fale palavrão. Ah, mas na minha escola todo mundo fala palavrão. Você vai escolher se você vai fazer ou não o que Deus mandou. O que o seu pai mandou nesse caso, mas Deus também disse que na nossa boca não entra palavra torpe. Então, você vai escolher se você vai seguir já aos 6 anos de idade, quase 7, vai decidir se você vai seguir o que Deus mandou ou não. E é responsável por isso em algum nível. Enfim, lógico que você ainda é muito novo, se morresse hoje estaria no céu, obviamente, porque ainda não tem consciência efetiva sobre as coisas, mas já é provado as suas decisões, por nós aqui. Enfim, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e 10 diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então, aos jovens que estão aqui, prestes a entrar na adolescência, Samuel, né? A Bíblia diz da adolescência, então está aí, a adolescência. Prestes a entrar na adolescência, diz a Bíblia: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade, coisas vãs, coisas vazias. Olha lá o que diz no versículo 9, Samuel: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que todas essas coisas trará Deus a juízo. Então, o jovem tem muita energia, essas igrejas nem tanto, assim, está todo mundo dormindo, todos jovens. Enfim, o jovem tem muita energia. A gente, quando é jovem, vocês ainda não perceberam isso, porque vocês são muito pequenos, mas quando a gente é jovem, a gente faz todas as coisas. Gente, eu ia para a praia às 4 da manhã e saía da praia às 7 da noite, surfando o dia inteiro. Outro dia eu fui entrar no mar para poder surfar, né? Fui para a praia cedo, falei, vou entrar lá antes de todo mundo. Fui cedo, mas 5 horas da manhã eu fui para a praia. Falei, vou ficar aqui até umas 7, mais ou menos, né? Depois eu vou trabalhar e tudo mais, beleza. Entrei na água, fiquei 5 minutos e saí destruído. Eu falei assim, não tem aquela situação assim, vou esperar um pouquinho na areia, dar uma descansada, depois eu entro de novo. Eu falei assim, não vou embora, não tem mais jeito, não entro mais na água hoje. Eu não entrei mais depois disso, nunca mais, na verdade. Não voltei mais para a praia, ponto. Mas enfim, 5 minutos.
5 minutos, eu vou para lá, vou fincar minha prancha na areia, eu vou só ficar falando com as pessoas. Vou te ver, né? Enfim, 5 minutos. Ficava o dia inteiro na água, gente. Saía para comer e voltava. Era o dia inteiro, literalmente, chegando às 4 da manhã, que era a hora que não tinha sulfígio na água ainda, tinha que chegar antes, porque o crowd de Itacoatiara era tão grande, as pessoas lá era tanta gente, que você tinha que bater no braço com as pessoas pelas ondas. Então assim, você tinha que chegar às 4 horas da manhã para poder pegar uma onda, e depois você ficava o dia inteiro na água para pegar mais uma. Até lá às 7 horas da noite, quando começava a esvaziar de novo, né? Porque à noite o pessoal já não ficava, os peixes grandes começam a se aproximar da areia e o pessoal já vai saindo. Enfim. Tinha muita energia. E fazia exatamente isso, seguia as coisas do meu coração. Não queria saber de trabalho, não queria saber de estudo, não queria saber de surf. E eu posso dizer com toda a certeza que eu tenho em mim vaidade. Era vazio, uma vida vazia, sem propósito. Eu vejo as pessoas na rua, as pessoas indo para suas festas, conversando, porque lá embaixo de casa agora fica um monte de gente na esquina sentada assim, e eles ficam conversando, usando coisas ilícitas e conversando. Aí eu passo ali, ouvindo a conversa deles, e aí eu fico ouvindo assim, cara, que perda de tempo, um monte de gente velha, gastando a sua vida, exatamente, tem os novos, tem os mais velhos, enfim, gastando as suas vidas com nada, com absolutamente nada, jogando fora as suas próprias vidas, jogando fora, simplesmente assim, não estão acrescentando nada para ninguém. Aliás, para o diabo eles estão fazendo tudo, né? Enfim. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25, a palavra de Deus diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente solitário, fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Jovens, Carlos Lorenzo, Samuel, Noé, Sara e Lia. É muito pesado o fardo que seus pais colocam sobre seus ombros? Primeiro que toda a autoridade é dada por Deus. Deus colocou seus pais como autoridade sobre a vida de vocês. Então aceitem que os pais são autoridade sobre a vida de vocês. E aceite isso como? Solitário e fique em silêncio. Se Deus colocou esse fardo sobre o ombro de vocês, para de ficar reclamando, fica ali solitário e fique em silêncio aceitando o fardo que Deus colocou. Porque é muito fácil que a gente fique ali lamúrias com outros jovens, desejosos de não seguir, de não fazer, de reclamar sobre o que é posto sobre nós, sobre o que nós devemos fazer. Então, se seu pai falou, você vai tirar o lixo todos os dias daqui de casa, graças a Deus por isso. Não fica reclamando com seus amigos no colégio, pô, meu pai, caraca, me faz tirar o lixo todos os dias da minha casa, não aguento mais esse negócio, um negócio fodido, pesado. Ah lá, ele fica lá no sofá, vendo lá a televisão dele enquanto isso. Mentira, né? O pastor Francisco nem faz isso. Mas enfim, fica lá dormindo enquanto isso. Suporta o jugo na sua mocidade. Trabalha. É quando você é moço que é para você trabalhar. Fazer as coisas que Deus manda. Aceite solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Deus falou isso, está escrito lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 25 a 28. Pode ler, pode abrir sua Bíblia. Você não está com a Bíblia na mão, rolou e já dormiu. Então, Provérbios 4, versículo 20 ao versículo 27. Jovens, crianças dessa igreja, vimos então que desde cedo vocês já podem, já devem, já têm dever, poder, para poder estar fazendo as coisas para Deus, para tomar decisões sobre as suas próprias vidas e seguir ou não o caminho de Deus, se desviar ou não, para a direita ou para a esquerda. Vocês pensaram que não, mas a Bíblia está cheia de conselhos, de mandamentos, dizendo o que Deus espera dos jovens, avisando sobre a mocidade, onde nós temos força em pleno vigor, onde nós temos muitas vontades nos nossos corações, onde o mundo nos corrompe com alguma facilidade pelo tudo que a gente tem de desejo no nosso coração, porque ainda temos em nós a juventude e a vaidade.
E aí, em Provérbios capítulo 4, versículo 20, a palavra de Deus diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Jovens, crianças, vocês têm instruídos por Deus e pela palavra de Deus, pelo pastor desta igreja e por todos os adultos das suas casas, aqueles a quem Deus colocou a autoridade sobre as suas vidas, seus pais, para poder instruí-los e ensiná-los sobre a vontade de Deus, sobre o caminho reto, para que vocês não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Não é a idade de vocês que impede que vocês façam as coisas para Deus. Não é a idade. A gente viu o rei Josias aos 8 anos, o Jesus Cristo aos 12 anos, vimos exemplos de homens de Deus, crianças de Deus, que já fizeram e já andaram segundo a vontade de Deus. Vimos como tem jovens que se desviam da palavra de Deus e deixam que a nação de Deus se desvie após eles. Vimos tudo isto juntos hoje aqui, um aviso do que o jovem pode ou não pode fazer. Então, crianças, por favor, escutem o que diz em Provérbios 4, do versículo 20 ao 27. Guarda no seu coração, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desfia de ti a falsidade da boca, fala a verdade de uns para com os outros, os seus amigos na escola, falem a verdade. Afasta de ti a perversidade dos lábios, viu que está falando coisas que não devem falar, já desvia de ti a tua boca. Olha para frente, não fica olhando para a vida dos outros, não fica olhando para o que os outros têm, não fica olhando para o que os outros desejam, para o que o mundo deseja. Olha para frente, mantém seus pés retos no caminho de Deus. Não decline nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Retira o teu pé do mal. Bom, esta é a mensagem de hoje. Agradeço aos irmãos pela oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Pode encerrar? Amém.